Fala Tricolada, tamo junto, Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Peço que você deixe aquele like, que você se inscreva no canal e depois de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. É muito importante a sua inscrição, o seu comentário aqui na caixa de comentários e também aquele like que ajuda bastante na divulgação deste vídeo, tá? Conto com a colaboração de vocês. Vamos falar novamente do Luiz Henrique, né? A gente fez um vídeo há pouco, foi semana passada ou essa semana, falando do Fluminense considerar o Luiz Henrique uma peça fundamental para recuperar algum dinheiro, para poder fechar o ano e tampar o buraco no orçamento. O Luiz Henrique foi posicionado como um camarada que tem uma loja, daí tem uma vitrine, ele pegou a peça dele que mais chama atenção, mais chamativa, que possa atrair compradores e colocou lá em exposição. E ele está lá na posição dele, lá de ponta direita, às vezes de ponta esquerda, e está arrebentando, está fazendo bons jogos. Em outros ele dá uma oscilada, porque ele é muito jovem, mas é um bom jogador. Vai aparecer compradores. Ele está num grande clube do futebol brasileiro, que é o Fluminense, e um grande clube vendedor. Todos os clubes da Europa sabem que se olhar para a base do Fluminense e para esses garotos que sobem da base para a equipe principal, vão encontrar bons jogadores. E com o Luiz Henrique não vai ser diferente. O Fluminense posicionou ele nessa situação de próximo a ser vendido, e o Fluminense precisa vender um jogador para fechar o orçamento deste ano. E parece que tem clube interessado já no Luiz Henrique. A gente vai para a matéria trazida pela redação do Netflu, uma informação de dois clubes portugueses que estão interessados no jogador Luiz Henrique. Um deles é o Sporting. Lembra do Sporting? O Sporting que levou o Wendel, o volante Wendel, garoto também de Xerém, está interessado também agora no Luiz Henrique. E há um outro clube português também interessado, que não foi revelado na matéria, provavelmente seja o Porto ou o Benfica, né? Está entre esses outros dois aí, Porto e Benfica, os interessados aí na aquisição do Luiz Henrique. Então vamos ler aqui a matéria para a gente ficar por dentro do que está acontecendo. Ó, dois clubes portugueses, sendo um o Sporting, monitoram o Luiz Henrique. Até o momento nenhum deles entrou em contato com o Fluminense, seja para saber os valores, quanto o Fluminense quer vender, ou apresentar uma proposta. Então ainda não procuraram o clube. O Fluminense detém 100% dos direitos de Luiz Henrique e o contrato dele vai até 2025. Então ainda tem um contrato longo aí, não tem desespero, o Fluminense não pode se desesperar, aceitar qualquer valor. Apesar, o Fluminense já vazou a informação de que o Fluminense aceita, no caso aí de 63 a 65 milhões de reais pela venda do Luiz Henrique. Eu já acho ruim isso, porque você já bota uma meta para quem quiser comprar. Mas, infelizmente, as coisas no Fluminense são assim. O desespero faz com que você fale demais. E aconteceu isso. Quem chegar no Fluminense e oferecer na casa de 63 milhões de reais ou 65, leva o Luiz Henrique. Eu acho que ele vale muito mais. Se vender por esse valor, vai vender um valor muito baixo. É um atacante, jogador de lado, jogador alto, de velocidade, meu amigo. É tudo que clube europeu quer. Então vamos lá. O Fluminense tem 100% dos direitos econômicos, mas não é bem assim, eu vou explicar. Contrato do Luiz Henrique até 2025, então tem tempo aí para negociar, com multa rescisória de 40 milhões de euros, cerca de 254 milhões de reais. Isso aí não vai ser utilizado em nenhum momento. Ninguém vai pagar 254 milhões de reais, pagar 40 milhões de euros para pagar uma multa rescisória. Isso vai ter uma negociação e o Fluminense vai baixar bastante esse preço, porque já vazou aí o valor que o Fluminense quer. De acordo com o portal da Transparência, olha aí o 100% que não é tão 100% assim. Os representantes do Luiz Henrique possuem 10% de exclusividade de venda. Então, se o Fluminense vender, vai ter que destinar 10% para os representantes do jogador. Luiz Henrique já é alvo de equipes portuguesas, desde o meio da temporada, desde o meio desse ano. Lembra que teve um clube francês também interessado no Luiz Henrique? Aí foi um outro jogador no lugar dele, com as mesmas características, só não me recordo. Era o Olympique da França que estava interessado nele. Internamente, o Fluminense trata o Luiz Henrique como a bola da vez, o jogador, como eu falei, para ser vendido.
No mínimo, o clube estipulou um valor de 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais por uma venda. Esse é o valor que o Fluminense estipulou pelo Luiz Henrique. Se for isso, é ruim, porque você bota o preço do jogador lá embaixo, diz uma meta e na hora da negociação a coisa sempre se complica, é daí para baixo, nunca daí para cima. Então é um erro por parte da diretoria. Infelizmente o Fluminense está nessa situação, tem que pegar a sua prata da casa, botar na vitrine, botar para jogar e torcer para aparecer alguém para comprar o jogador. E o Luiz Henrique começa a despertar o interesse de clubes europeus. Segundo a matéria do Netflix, é o Sporting. O outro clube ainda não revelado é um dos grandes lá de Portugal, pode ser Porto e Benfica. Vão aparecer outros clubes, porque no começo do ano já tinha o Olympique de Marselha interessado nele. Vão aparecer outros clubes. Enquanto ele estiver jogando bola, tendo boas apresentações e sendo titular da equipe do Fluminense, certamente outros aparecerão. O que a gente fica triste é que quando o garoto sobe para a equipe principal, começa a se destacar, tendo boas apresentações, o camarada não consegue ter 2 ou 3 temporadas com a camisa do Fluminense. Logo no primeiro ano em que ele chega, não conquistou nada pelo Fluminense, não ganhou um Carioca, não ganhou uma Copa do Brasil, não ganhou uma Sul-Americana, não ganhou uma Libertadores, e a gente tem a única certeza que esse jogador não emplaca no próximo ano, porque certamente será vendido, porque é necessário que uma prata da casa seja vendida. Isso não é palavra minha, de nenhum outro, é a palavra do próprio presidente, uma coletiva que disse: o Fluminense tem que vender uma prata da casa para fechar o orçamento. Isso é triste. A garotada sobe, joga uma única temporada com o clube, não conquista nada, sai daqui sem conquistar título nenhum. Por exemplo, o Wendel é um exemplo desse. Subiu para a equipe principal, fez uma boa temporada, o Sporting chegou, levou ele. Já foi até vendido para o Zenit. E o Fluminense, o jogador não tem uma identificação, não entra para a história do clube, é apenas mais um que passou pela equipe do Fluminense. E depois volta, não dá certo na Europa e acaba indo para o rival, a torcida fica chateada, mas realmente o jogador acabou não fazendo história no clube, não conquistou título nenhum com a camisa do Fluminense, então fica assim. Quando volta para o Brasil, aceita a proposta de outros clubes, até rivais do Fluminense. Exemplo aí, Pedro, Gerson, Kennedy. E é uma tristeza que dá pra gente, porque são jogadores valiosíssimos hoje em dia. O Fluminense vende barato, o jogador vai para a Europa e acaba voltando, e o Fluminense não cria uma história com esse atleta. E infelizmente o Fluminense só serviu para botar o jogador no futebol europeu. Queria que a garotada subisse das bases, conquistassem títulos com a camisa do Fluminense, fossem bem vendidos, desse um lucro para o Fluminense saísse dessa crise financeira e a história do Fluminense crescesse cada vez mais com vitórias com a sua categoria de base, com os seus jogadores feitos em casa. Então vamos ver aí como essa história aí do Luiz Henrique vai se desenrolar, se vai ter proposta ou não, e você vai ficar acompanhando tudo aqui no canal Tricolada. Então deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tamo juntos, até o próximo. Flui!